Permita-me cumprimentar a você por dar mais um passo em sua caminhada. Se você chegou até aqui, já reparou que a caminhada com Yeshua tem um preço, mas que seu jugo é leve e suave. Você certamente já se sente mais livre para servi-lo, tendo deixado para trás coisas que não o agradavam. Este segundo passo também é composto de um ato de purificação, mas diferentemente do primeiro, ele também vem acompanhado de um adquirir maior intimidade com o Criador. Você consegue se imaginar chamando o Eterno de Tupã e iniciando uma oração dizendo meu querido Tupã? Provavelmente a mera sugestão causará repulsa. Você oraria dizendo meu querido Zeus? No entanto, é isso que muitos inocentes fazem diariamente. Você sabe de onde vem o termo Deus, que é usado para se referir ao Criador? O termo Deus é exatamente a forma latina do grego Zeus. No grego antigo, o termo Zeus era pronunciado Zeus, o que foi entendido pelos romanos como Deus. Observe a definição do dicionário. Zeus, poeticamente referido pelo vocativo Zeupater, o pai Zeus, é uma continuação de Dieus, o proto-indo-europeu deus do céu diurno, também chamado de Deus Pater, pai dos céus. Talvez essa revelação seja um choque para você, mas o uso do termo Deus, chefe do panteão grego-romano, só começa a ocorrer de forma mais corrente a partir do terceiro século, numa época em que já havia bastante sincretismo entre a fé bíblica e as vertentes do paganismo. Era mais fácil para os pagãos conceber um ser supremo como sendo o próprio Deus, chefe do panteão que eles já conheciam, do que explicar que Deus, Zeus Olympus, é uma falsa divindade que deve ser desprezada em favor de um ser supremo revelado em outra nação. Os escritos associando o Elohim dos israelitas ao deus grego-romano começaram a se popularizar à medida em que escritos em latim se tornaram mais frequentes, e foram cristalizados com os escritos de Tertuliano e a posterior composição da Vulgata Latina, que oficializaram o uso do termo Deus para referir-se ao Elohim dos israelitas. É da Vulgata Latina e da tradição católica que surge o termo em português. Mas por que isso é importante? Certamente essa é uma pergunta que você pode estar se fazendo, afinal, o Eterno sabe quando estamos nos dirigindo a Ele, independentemente do nome invocado. Porém, existe uma diferença entre saber e até mesmo tolerar por causa da ignorância, e se agradar disso. Ao longo da Bíblia, o Eterno tolerou muita coisa de seu povo, o que não quer dizer que ele disso se agrada. E é na própria Bíblia que encontramos o Eterno expressando seu descontentamento com Israel por chamá-lo pelo nome de deuses pagãos. E naquele dia, diz o Eterno, tu me chamarás meu marido, e não mais me chamarás meu Baal, e da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. Oséias 2:16-17. Os Baalins eram exatamente os termos usados para os deuses cananeus, que eram conhecidos como sendo senhores, tradução literal de Baalim, das regiões cananeias. Por exemplo, Baal-Tsefon e Baal-Peor eram literalmente os senhores de Tsefon e Peor. É inegável que o Eterno se desagradaria de ser chamado pelo nome de falsos deuses, cuja idolatria está associada ao culto a demônios. Você não o chamaria de Buda nem de Indra, porque certamente o desagradaria. Assim sendo, ele não pode se agradar de ser chamado de Deus, uma falsa divindade grego-romana. Para ilustrar o que está sendo tratado aqui, como agiria um cônjuge que fosse chamado pelo nome de um ex-namorado ou namorada? Mas do que iremos chamar o Eterno? Então disse Moshe a Elohim, eis que quando eu for aos filhos de Israel, e lhes disser, o Elohim de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Êxodo 3:13. Moshe queria saber o nome daquele a quem o havia enviado. Quem é o Elohim de Israel? Qual é o seu nome? O Criador, o único e verdadeiro, responde a Moisés, da seguinte forma. E disse Elohim a Moisés, eu sou o que sou, Erie, Axé, Erie. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, Erie, me enviou a vós. Êxodo 3:14. Preste atenção nessas palavras. O Eterno diz que seu nome é Eu Sou, ou como pode ser também traduzida a expressão Eu Existo. Ele não poderia ter outro nome, ele é. O próprio verbo ser está sujeito a ele, porque nada pode ser sem ele autorizar. Em outras palavras, nada pode existir se não for por meio dele. Ele é o Criador. Na Bíblia, o termo que é usado para se referir ao Criador é conhecido como tetragrama, isto é, literalmente, as 4 letras, porque seu nome ao longo do texto bíblico é escrito com 4 letras hebraicas, Yud, Rei, Vav
Rei. Em sua forma original, no hebraico, esse nome é escrito da seguinte forma. Essa forma é bastante simples de entender. A raiz hebraica, rei, vav, rei, significa literalmente ser ou existir. Quando conjugada na terceira pessoa do masculino, ela recebe um yud na frente. Portanto, yud, rei, vav, rei, significa literalmente aquele que é ou ele é. E como se pronuncia esse nome? No hebraico antigo, as vogais não eram escritas nas palavras, apenas as consoantes. Isso porque as vogais variavam muito de acordo com a conjugação, por isso não se preservaram as vogais no nome. Muitos grupos religiosos tecem teorias das mais mirabolantes possíveis para afirmarem qual é o nome do Eterno, cada um com suas devidas explicações. Porém, fato é que no meio acadêmico é praticamente unânime apontar que o nome se pronuncia de forma foneticamente aportuguesada como Yahweh, sendo o som do RR bem suave, como seria o som do H no inglês. Como a transposição fonética do hebraico para outros idiomas, que chamamos de transliteração, não tem regra fixa, pode-se encontrar o tetagrama transliterado como, entre outras formas. O som, todavia, é o mesmo. Por esta razão, há praticamente um consenso no meio acadêmico de que esta seja a forma mais original, possivelmente com algumas diferenças derivadas de regionalismos, como ocorre, por exemplo, no português. O nome Roberto, por exemplo, será pronunciado de forma diferente por um gaúcho, por um carioca, por um paulista ou um cearense. Você deve estar se perguntando agora, devo usar esse nome no meu dia a dia? Alguns grupos, por excesso de zelo, evitam falar o nome do Eterno. Mas será que é isso que ele quer de nós? Faz sentido que o Eterno revelasse em suas escrituras o nome que ele não quisesse que usássemos? Pelo contrário, as escrituras falam que seu nome será proclamado na terra. Como você certamente deve estar pensando nesse momento, é claro que se deve ter respeito pelo nome do Eterno, como você teria por alguém a quem deve honra. Certamente que práticas como chamar uma borracharia ou uma padaria pelo nome dele é falta de respeito. Outro nome importante a conhecer é daquele que te resgatou. Quando o Eterno tomou para si a forma humana, ele também se fez conhecer por um nome muito especial. Quando o Eterno tomou sobre si forma humana para resgatar o seu povo, o anjo anunciou o seguinte aos pais humanos daquele que havia de nascer. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1, 21. E veja como esse nome é especial. O termo Yeshua é a forma masculina da palavra Yeshua. Esta palavra é bastante importante, observe. Moshe, porém, disse ao povo, não temais, estáis quietos, e vede o livramento, do hebreu Yeshua, de Yahweh, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. Êxodo 14, 13. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, do hebreu Yeshua, se alegrará o meu coração. Salmos 13, 5. Quando o povo estava cativo no Egito, foi a Yeshua de Yahweh, isto é, o seu livramento, que resgatou o povo. Quando Davi clamava ao Eterno, pedia que ele enviasse a sua Yeshua, isto é, o seu livramento. A palavra Yeshua aparece inúmeras vezes no Tanar, isto é, no Primeiro Testamento, e em mais da metade delas como clamor direto do povo pedindo a Yahweh que envie Yeshua. Quando o anjo anuncia o nome do Messias, não é qualquer nome. Ele anuncia a resposta do Eterno ao pedido do povo por Yeshua, por livramento. Quantas vezes programas de televisão já mostraram o reencontro de pessoas com policiais, bombeiros e outros heróis que os resgataram em situações de perigo? É muito emocionante ver a gratidão das pessoas que fazem questão de conhecer, de saber o nome daqueles que os resgataram. Quanto mais para nós é importante e exaltado acima de todas as coisas o nome daquele que deu a sua vida por nós, o nome do nosso libertador, o nome daquele que se tornou possível termos um relacionamento com o Eterno. E esse nome não é Jesus, é sim Yeshua. Por um lado, não há, ao contrário do que alguns afirmam, nenhuma raiz pagã no nome de Jesus, que é uma mera tradução, pois na época se tinha o hábito de transliterar e traduzir nome dos personagens bíblicos. Por outro lado, todavia, esse não é e nem nunca foi o nome do Messias. Você não gostaria de se referir a ele por seu nome original? Afinal, você deve a ele a sua vida. O nome Yeshua nos lembra, além do nosso livramento, outro aspecto importante de sua missão. Ele foi um judeu.
e veio dar continuidade à fé bíblica e não fundar uma nova religião. Seu nome o conecta ao seu povo, o povo de Israel e às suas origens, demonstrando que existiu toda uma revelação e relacionamento do Eterno para com Israel, que culminou na sua vinda. Alguns críticos insistem que o saber as sílabas corretas do nome não é questão de salvação, e eles estão corretos nesse ponto, pois alguns grupos insistem que não pronunciar o nome do Salvador da maneira adequada significa queimar no fogo do inferno. E claro que isso é um grande absurdo, porque o mais importante é a pessoa do Messias. Porém, o fato de alguns grupos distorcerem o uso do nome do Messias não faz com que o nome deixe de ser importante. Esse nome, como vimos, contém algumas mensagens fundamentais para a nossa fé. O preço por deixar de se referir ao Eterno pelo nome pagão Deus também existe. Isso significará que você, em prol do temor a Ele, se distanciará de qualquer tipo de adoração pagã. Provavelmente isso significará deixar para trás muitas de suas músicas prediletas. Saber a verdade também é incômodo, porque significa se sentir muito incomodado com a famosa frase "Deus te abençoe". Quando for alguém desconhecido, o melhor é deixar para lá. Se você tiver alguma abertura, pode explicar por que não acredita em Deus, e sim em Yahweh. Lembre de ser manso e humilde. Saiba que Yeshua previu que seríamos odiados por causa do seu nome. E lembre-se que possivelmente aquelas pessoas que mais irão te agredir são justamente aquelas que mais se sentiram atingidas pela revelação de que elas possam estar no erro. Talvez um dia alguma dessas pessoas sejam justamente aquelas que se despertarão para a verdade. Talvez não, mas fique firme. Você não será o primeiro, nem o último, nem o único a passar por isso. Estamos, eu e você e muitos outros, nessa mesma linha de frente, sendo humilhados por amor de Yahweh. A propósito, leva algum tempo para se conseguir deixar de lado expressões como graças a Deus, entre outras. Não se sinta mal, nem pecador, caso isso ocorra. É força do hábito, e o Eterno conhece o seu coração e sabe que você deseja evitar o sincretismo. Todos nós passamos por esse período até nos acostumarmos. Você está em boa companhia, faz parte do processo. O mais importante, você já está fazendo, retirando do seu coração e da sua vida todo resquício de sincretismo religioso e de paganismo para servi-lo de forma pura e completa.